habita dentro de mim e habita dentro de ti. Aqui somente é uma parede de um lado e de outro, onde nós nos reunimos juntamente para cultuar o único Deus que é digno de toda honra e de toda adoração. Mas nós verdadeiramente que somos a igreja do Senhor, lavada e redimida dos nossos pecados, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O texto que nós acabamos de ler, para nós podermos entender um pouco mais esse texto, nós vamos nos perguntarmos por que Judá, por que o reino do sul estava dentro da Babilônia? Porque Israel estava dentro da Babilônia, numa terra estranha, numa terra onde o Senhor não havia colocado Israel. Nós vamos entender que decorrente dos anos, o próprio Senhor teve dificuldade de tratar com o seu povo. O próprio Senhor teve uma dificuldade de lidar com o povo de Israel. Durante séculos, durante gerações, sempre foi a mesma dificuldade, desobediência. Sempre foi a mesma coisa que trouxe aflição para Israel, era a sua desobediência contra o seu Deus, contra o seu Senhor. E nós sabemos que neste período, Israel foi sitiada, Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, aonde levou cativo somente as pessoas de linhagem reais, aonde levou uma parte dos utensílios para a Babilônia e colocou dentro do Deus lá da Babilônia. E nós vemos que os primeiros 3 anos que estes homens passaram dentro da Babilônia, incluindo Daniel, mas aqui o texto está relatando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que os seus primeiros 3 anos, eles passaram a ser alimentados com legumes e com água. E nós vemos que no período de 3 anos, eles deveriam se apresentar diante do rei. E eles teriam que estar sabendo já falar a língua dos caldeus, soubesse a dominar as artes que havia naquela época. E nós vemos que eles conseguiram, porque havia o Espírito de Deus sobre a vida destes homens. Nós vemos que eles, como nós aleluia, Deus! No capítulo 3, quando foi edificada essa estátua, quando foi levantada e erguida esse monumento para poder ser cultuado, para poder ser adorado, nós vemos que a sua altura aproximadamente era de quase 27 metros de altura, ou seja, algo bem grande, bem alto, que poderia ser visto de vários lugares. Estava localizado dentro do centro de Babilônia, onde estava localizado o reino de Nabucodonosor, o seu castelo, e a sua largura aproximadamente de quase 3 metros de largura. Então nós vemos que era uma imagem muito grande, uma imagem feita de ouro, uma imagem que nós olhamos homens carnais, olhando como olhamos aquele ouro brilha, e nós vemos que houve-se um decreto, que todos aqueles homens que ouvissem o som da buzina, ouvissem o som das harpas, eles tinham que se mostrar a imagem de Nabucodonosor. Aleluia, Deus! Então constituído naquele momento o Deus da terra. Por que o Deus? Porque ele havia conquistado muitas nações, ele tinha conquistado muitos povos. Então as pessoas olhavam para ele e viam um homem diferente, mas nós sabemos que o Senhor permitiu Nabucodonosor se exaltar e crescer, mas o mesmo Deus, ele abate todos aqueles que se exaltam. Aleluia, Deus! E quando ele se levantou ali, aquele monumento, todos tinham que adorar, todos tinham que se prostrar diante daquela imagem. Mas nós sabemos que havia 3 homens da linhagem de Israel, havia 3 jovens ali naquele momento que não se prostravam à imagem e à escultura. O homem, aqueles 3 jovens, foi ensinado na lei de Moisés, eles foram ensinados que não existe outro Deus além do Senhor, que não aleluia, Deus! nos prostrarmos diante de imagem e de escultura. Certa vez, Satanás chegou para Jesus Cristo e disse para Jesus, mostrou o reino, mostrou a glória e disse, tudo isso eu te darei, somente se prostrares e me adorares. A Bíblia diz que Jesus falou para Satanás, somente ao Senhor, somente a Ele adorarás. Aleluia, meu Deus! Somente a Ele nós devemos somente servir ao
e chegou, olha, Nabucodonosor, os homens judeus, ele fez a questão de mencionar a nação da onde aqueles jovens vinham, de Israel, esse povo judeu, estes homens que você mesmo, rei, constituiu sobre chefe das províncias. Aleluia, Deus! Eles não se curvaram na imagem que fizemos para você, essa imagem linda, repleta de ouro, essa imagem que de longe é avistada, de lugares distantes nós possamos ver essa imagem que fizemos para você, e neste dia nós vamos consagrar essa imagem, e estes jovens, eles não se prostraram diante da sua imagem, e nós sabemos que Nabucodonosor ficou irado, ficou revoltado, porque ele queria que os jovens se prostrassem, que eles prostrassem todo mundo, mas aqueles homens que estavam lá eram homens pagãos, mas estes jovens não se corromperam, estes jovens, aleluia, Deus, abaixaram a sua cabeça, mesmo sabendo que corria o risco de morte, mesmo sabendo que custaria a sua vida poderia ser desfeita na face da terra, mas eles iriam morrer, mas servos do Senhor, eles morreriam, aleluia, Deus, o Deus de Israel. E nós vemos e entendemos que foi acusado, e chegou o rei e disse: é do seu propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se curvar. E a Bíblia diz que ele disse: ó rei, fique sabendo que nós não nos prostraremos e nem adoraremos esta imagem. O nosso Deus, ele pode nos livrar do fogo ardente. Aleluia, Deus. É que Nabucodonosor, antes de eles responder, Nabucodonosor disse que não havia Deus que pudesse livrar aquele jovem das suas mãos. Ele desafiou o Senhor, ele desafiou, aleluia, Deus, todas as coisas. Ele disse que não havia rei, que não havia Deus que pudesse salvar aqueles jovens, mas nós sabemos que o Senhor é o braço forte, nós sabemos que aleluia, Deus, vem do trono de Deus, a última palavra quem dá é o nosso Senhor. Aleluia, Deus, Sabia aonde ele estava mexendo, na caixa de marimbondo, no formigueiro, estava mexendo com o Senhor, que é Deus forte. aleluia, Deus, Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, é aquele que vive e reina para todo sempre, o leão da tribo de Judá. aleluia, meu Deus, Que não tem como, o inimigo pode se levantar, o diabo pode se levantar com a sua crista, mas quando Deus manda, ele tem que abaixar a crista e obedecer. O Senhor dos senhores, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aleluia, meu Deus, levante o nome do Senhor. E nós vemos que o inimigo tentou colocar eles contra a parede, porque se outro crente que não fosse crente de verdade chegaria para Nabucodonosor e falaria: Nabucodonosor, tem muitas pessoas aqui neste momento vendo, vai pegar mal para mim, mas quando não estiver ninguém vendo, quando não tiver ninguém presente, nós possamos nos prostrarmos diante desta imagem. Mas nós sabemos, e a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. aleluia, Deus, Deus foi o momento das nossas vidas. Aqueles jovens poderiam ter falado para Nabucodonosor: quando sair todo mundo, quando não houver mais ninguém, nós vamos cultuar essa imagem, nós vamos adorar essa imagem, nós vamos servir essa imagem, porque o Senhor, meu rei, nos deu cargos importantes nas províncias. O Senhor, meu rei, tem sustentado as nossas famílias na terra da Babilônia. Não, meu rei, você nos deu casa, nos deu moradia, mas aleluia, Deus, nós vamos adorar. Eu quero te dizer, se Deus não abrir a porta, não vai ser o diabo que vai te abençoar. Se Deus aleluia, Deus, inimigo que vai
vemos que o rei prosseguiu o seu discurso. E eles determinaram, independente se Deus salvar ou não, eles não se prostrariam diante daquela imagem. Aleluia. Então o rei se revoltou, se manifestou. A Bíblia diz que a face do rei se transformou. A manifestação do diabo estava estampada na cara de Nabucodonosor. Aleluia. Porque quando nós não nos curvamos diante de Satanás, ele se transforma, ele tenta de qualquer forma acabar com a igreja do Senhor. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. O diabo ele não tem como tocar na minha vida e nem na tua vida sem a permissão de Deus. Mas o que o diabo ele tem, Aleluia, Deus. nesses dias atuais, a qual antecede o arrebatamento da igreja, sabe o que é? É tentando corromper a igreja do Senhor. Porque o homem corrompido, ele não tem o Espírito Santo de Deus. E ele não tendo o Espírito Santo de Deus, ele não tem comunhão com o Senhor. E não tendo comunhão, não há salvação. Não tendo comunhão, não há manifestação. Aleluia, meu Deus. Ele tem tentado corromper o povo de Deus nesta terra. Corrompido de várias formas, de várias maneiras. É uma estratégia que o inimigo tem para enfraquecer a igreja. E uma igreja enfraquecida, ela é muito mais fácil de ser tragada pelas garras do Senhor. Aleluia, Deus. Uma igreja enfraquecida, sem vitamina da palavra do Senhor, é presa fácil para que Satanás possa destruir. Aleluia, Deus. Então eu e você devemos, passemos o que passemos, dificuldade que seja, mas jamais nos corromper ao Senhor. Aleluia, Deus. O Deus zeloso, o fogo consumidor. E Ele nos chamou para que nós sejamos santos como Ele é. E a Bíblia diz que sem a santificação, a qual ninguém jamais vai poder ver a face do Senhor. Sem a santificação, jamais o homem poderá contemplar a beleza da sua santidade, da sua majestade, do seu poder naquele trono de glória. A Bíblia diz que muitos dizem Senhor, Senhor. O próprio Jesus falou que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Aleluia. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do Pai, eles vão herdar a vida eterna. Aleluia, Deus. Falar Senhor, Senhor, eu profetizo, eu prego, eu faço, mas está corrompido. Tem somente usado o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Esse dia se tornou um logotipo. Todo mundo coloca no carro estampado. Foi Deus que me deu. Jesus me deu. Jesus fez. Mas a vida dele não entregou a Jesus Cristo. A vida dele não está no altar do Senhor. E como vai entrar no reino de Deus se não tem a presença do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Aleluia, meu Deus. que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O homem não sabe orar como convém, mas é o Espírito Santo que tem intercedido pela igreja nestes dias, para que eu e você nos mantemos firmes na promessa de salvação. Aleluia, Deus. Vemos que aqui o texto vai decorrente, vai falando e relatando, ele tentando barganhar, porque ele estava sempre ali dizendo que se não se dobrar, se não se curvar, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E interessante que ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ele mandou aquecer 7 vezes mais. Eu vou acabar com esses homens. Quando chegar perto, vai só cinza, só pó, porque o fogo está 7 vezes mais. Mas sabe por quê? Foi aquecido 7 vezes mais? Porque o povo da Babilônia, eles criam em 7 planetas, e em cada planeta um Deus. Então 7 planetas, 7 deuses, representava a temperatura, tinha que ser 7 vezes aquecida, porque eles ofenderam os deuses da Babilônia. Aleluia, Deus.
diante da imagem, o rei Nabucodonosor achou que eles tinham de respeitar os seus deuses. E se aqueceram 7 vezes mais. E mandou chamar homens fortes, homens separados, altos, que pudessem pegar e amarrar eles e lançar dentro da fornalha. O interessante é que quando esses homens pegaram a eles e lançaram, eles morreram. Mas os 3 jovens não morreram. Eles só chegaram perto da fornalha e já foram consumidos. Mas os 3 jovens estavam dentro da fornalha. Jesus! Atados. Mas o texto que nós lemos diz que eles estavam caminhando dentro do fogo. Como foi lançado, amarrado? Aleluia! Atado quer dizer amarrado, eles estavam amarrados. Sim, meu pai. E lançaram, mas já estavam de pé dentro do fogo. Dentro do fogo e não consumia aquele jovem. É verdade. E eles olharam e viram mais uma pessoa. Oh, glória! Aleluia! Porque Deus mostrou para ele Graças a que quem Deus. serve ao Senhor, mesmo dentro do fogo, mesmo correndo risco de vida, de morte, Deus está. Aleluia, meu Deus! Deus não deixou que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, fossem lançados dentro da fornalha sozinhos, não. Amém, Jesus. Vocês estão na dificuldade, Deus está também. Estão na bonança, Deus está também. Deus mostrou para aqueles jovens: vocês hoje estão sendo lançados dentro do fogo, eu também estarei dentro do fogo. Aleluia, meu Deus! Para Nabucodonosor, que o Deus que vocês servem é maior que qualquer Deus que as pessoas podem adorar. Aleluia, meu Deus! Holanda, nós vemos no nosso estado do Rio de Janeiro, há uma imagem muito famosa. O mundo todo, quando vem visitar o Rio de Janeiro, a primeira coisa que elas querem conhecer é o Cristo Redentor, de braços abertos, olhando para a Baía de Guanabara. Você pode perguntar a qualquer turista que chega do Brasil, eles vêm para o Rio, eles querem conhecer o Cristo Redentor. Está de braços abertos, guardando nada, vigiando nada, porque só quem guarda é o Senhor. Aleluia, Deus! Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Se o Deus for o Deus da nossa nação, é uma nação diferente. Oh, glória. E nós vemos que muitos se curvam a um Cristo, mais que Cristo, eu curvo a um Cristo que nos salva, que nos batiza com o Espírito Santo. Aleluia, meu Deus! Tem perna e não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão e não pode tocar em você. Mas o nosso Senhor, Ele passeia dentro do fogo. Aleluia! Ele passeia para lá, passeia para cá. Sabe por quê? O fogo que está no Cristo Jesus vivo é mais quente do que aquela fornalha. Aleluia, meu Deus! O fogo que Deus tem para purificar o homem do pecado é mais forte do que o que foi aceito. Aleluia, Deus! Jovens, se não se prostrar a imagem de Nabucodonosor, eu quero te dizer nesta noite que você jamais venha abandonar o seu Deus, que jamais venha se corromper. Pode vir te oferecer dinheiro, pode te vir oferecer facilidade para que você venha prosperar nesta terra, mas o diabo, ele dá com a mão, ele toma com duas, ele te deixa liso, sem nada e sem salvação. Mas Jesus Cristo, ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia, meu Deus! Só Jesus Cristo é que pode nos conduzir à salvação. Certa vez, Aleluia, Deus! seu discípulo, para Filipe: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe que Jesus estava dizendo que não tem como chegar no céu sem não ser passar pela porta que é Jesus Cristo. Eu sou a porta. Aleluia, Deus! E nós sabemos que no céu não vai entrar penetra, só vai entrar quem está escrito com o seu
boca, vai olhar, vai desfolhar, eu não encontro o seu nome, não tem como, penetra, não tem como olhar na mão daquele que está na porta, somente quem está em nome escrito no livro da vida, não tem como passar pelo telhado, não tem como. Aleluia, Deus! É necessário passar pela porta. As ovelhas, ela passa pela porta do curral, e o pastor está ali na porta, contando as suas ovelhas, vigiando as ovelhas passar. E o rei, o nosso Senhor vai dizer: vinde, vinde bendito de meu Pai. Aleluia! Que está preparado desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. O reino de Deus está preparado para mim e para você. Eu quero te dizer: Aleluia, Deus! não se corrompa. Esses jovens iam morrer, mas não se negaram, não negaram o nome do Senhor. Nós vemos as pessoas. Aleluia, Deus! Nós vemos as pessoas voltando, virando as costas para o seu Deus, deixando Deus para lá e se cuidando de ter fama, cuidando de ser famoso, mas o nome que tem que ser exaltado. Aleluia, meu Deus! Aí é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Aleluia, Deus! Todo poder, toda autoridade foi concedida ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o teu nome, mas ao nome de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que dobrar diante do Senhor, e abrir a boca. Aleluia, Deus! E confessar a Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Não adianta, não vai ter para onde correr neste mundo. Você não precisa confessar o nome de Jesus, mas quando chegar diante do tribunal, Aleluia, Deus! vai ter que confessar, vai ter que se dobrar e vai ter que abaixar a cabeça e confessar: Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Rei, é o Rei, é o Rei. Aleluia, Deus! É Senhor dos senhores. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Oh, glória. Aleluia. e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Essa passagem que eu tomo para a minha vida, era a confiança que eles tinham no seu Deus. Porque é complicado. Se você ver o texto, eles estavam cativos dentro da Babilônia. Foi tirado da sua nação, da sua terra. Mas eles entenderam que Deus só fez isso por causa do pecado, por causa da desobediência ao seu Deus. Porque Deus, de maneira alguma, Ele queria fazer com que Israel viesse a perecer. E Deus, Ele não quer que eu e você perecemos. Mas a desobediência ao pecado faz com que nós perecemos. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Aleluia! Então nós vimos que era uma dificuldade grande dentro da Babilônia naquela época, onde havia muitos deuses, onde havia muitas imagens, era normal. E nós vimos que, com todas as dificuldades que eles tinham, eles determinaram na vida deles não se curvar àquela imagem. Nós devemos nos decidir a qual Deus nós vamos servir, a qual Deus nós vamos prestar culto, a qual Senhor nós vamos obedecer. O cristão, ele tem que decidir a sua vida. O cristão, ele tem que entender que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo a nos salvar. Aleluia, Deus! Nós sabemos que o mundo diz que todos os caminhos conduzem a Deus, mas é totalmente mentiroso. Pode conduzir sim, irmão, a Deus, mas somente para se apresentar diante do tribunal de Cristo. Mas para ser salvo, somente Jesus que pode salvar. Somente Jesus é que pode salvar. E o diabo, ele tem posto isso na mente do homem, dizendo que todos os caminhos
leva a Deus. É o inimigo que tem lançado dados inflamados, fazer o homem ficar acomodado e esquecer que a Bíblia diz que existem dois caminhos: o amplo, o largo, que conduz à perdição, mas o estreito que nos conduz à vida eterna. Aleluia. Entrar nele, passar por ele, porque você já viu o evangelho sem luta, você já viu o evangelho sem dificuldade? Não existe evangelho sem dificuldade, sem luta. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos, serão afligidos, porque nós não fazemos parte deste mundo. A partir do momento que você decidiu servir a Jesus Cristo, você só vive neste mundo, mas não faz parte mais deste mundo. Do processo deste mundo, você já não faz mais parte. Você faz parte lá do reino dos céus. Aleluia. Que esta noite possa ficar com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar ricamente e poderosamente neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. A minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos começar essa palavra, diga amém? Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Eu recebo essa palavra, que benção, né? Deus continue abençoando cada